conosco. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e nos concede vida e oportunidade de ouvir a Tua palavra mais uma vez. Perdoe os meus pecados, os pecados da Tua igreja, para que seja bem clara a nossa mente a mensagem desta manhã, em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos, que a paz do Senhor Jesus alcance a todos. Amém? Irmãos, vocês viram aqui, acredito que a maioria deve ter visto e prestado atenção na história do Provai e Vede. A missionária foi para a Ásia, só que na Ásia ela não poderia ali abrir a Bíblia, pregar. Como que ela encontrou a maneira de pregar ali? Numa escola de idiomas, dando aula, fazendo amizade e assim falando sobre Jesus. Aí eu estava pensando no momento da história. Daqui uns dias vai ser necessário fazer dessa forma também. Pensei mais um pouco e a mensagem dessa manhã fala justamente sobre missão, sobre como conquistar as pessoas. O livro Ciência do Bom Viver, página 143, diz o seguinte: unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Unicamente os métodos de Cristo. Quais eram os métodos de Cristo? É o que nós vamos estudar na Bíblia essa manhã. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1. O título da mensagem é Foco nas Pessoas. João capítulo 1, de 43 a 51. Evangelho de João, capítulo 1, de 43 a 51. Diz assim: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Verso 45. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. A primeira coisa que nós notamos aqui é o seguinte, 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: vem e vê. A primeira coisa, Natanael estava desconfiado. Nazaré, continuando aqui, 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito. Disse a seu respeito para ele e para quem estava perto ouvir: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. 48. Perguntou-lhe Natanael: da onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Só até aqui ao 49 já está bom. Irmãos, Jesus, ele tinha um método especial que você precisa aprender. A primeira coisa que nós notamos aqui, quais foram as primeiras palavras de Jesus sobre e para Natanael? Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. O que é dolo? Má intenção, intenção de prejudicar, não há dolo. Ele era honesto. O que Jesus estava fazendo aqui? Elogio. Jesus fez um elogio para Natanael. Tem gente que é contra elogio. Tem gente que prega isso. Fala: não pode, jamais, né? Tem que massacrar, não pode elogiar.
Jesus, a primeira coisa que ele fez foi elogiar. Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. A segunda coisa que nós notamos nesse texto aqui é que Jesus conhecia Natanael. Olha o que diz aqui, ó. Natanael perguntou: da onde você me conhece? Irmãos, conhecer. Como você conhece uma pessoa? Para você conhecer, você precisa conviver. Nesse caso, Jesus conhecia pelo poder. Pelo poder. E ele, sendo Deus, ele tinha essa capacidade de conhecer sem ter uma convivência prévia, né, visível para Natanael. Mas conhecer. E a terceira coisa é que Jesus disse assim, ó: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Observar. 3 coisas: elogiar, conhecer e observar. Marcos agora, vamos para Marcos. Evangelho de Marcos, voltando um pouquinho aí, Marcos capítulo 5, de 25 a 34. Aqui estava acontecendo um evento, irmãos. Vamos lá, vamos ver que evento era esse. Marcos 25, de 25 a 34. No finalzinho do 24 aí, ó, do verso 24. Marcos 5, no finalzinho do 24, diz assim, ó: grande multidão o seguia, comprimido. Qual que era o evento? Havia uma multidão em volta de Jesus. Havia uma multidão atrás de Jesus. Havia pessoas perto de Jesus. Era uma reunião, era um evento. Era muita gente. Evento é isso. Evento é quando há uma reunião de muitas pessoas para algum objetivo específico. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo gastado tudo, sem nada aproveitar. Pelo contrário, só piorava. Verso 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo atrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Muitas vezes o foco aqui fica na mulher. A fé dela, muito importante, mas foque em Jesus. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Os discípulos não estavam com foco. Olha o foco dos discípulos. Responderam-lhe seus discípulos: vê que a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? Jesus continuou, olhando ao redor para ver quem fizera isso. Então, verso 33. Então a mulher, com medo, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Irmãos, todos que já estiveram envolvidos com eventos, sabem o que geralmente acontece nos eventos. Nos eventos, o foco é o evento que está acontecendo. Ah, agora é isso, agora é aquilo. Fulano, cadê a música? E não sei o quê. O foco está nas coisas. Os discípulos estavam assim. Ai, quem te tocou, Jesus? Olha o tanto de gente. Não, esquece. Esquece esse negócio de quem te tocou. Não precisa tentar descobrir não, que já era. Alguém te encostou aí, mas não dá para descobrir quem foi. Mas Jesus estava com o foco certo. Ele estava com o foco nas pessoas. Nas pessoas não, na pessoa específica. Então, muitas vezes a gente se envolve em alguma atividade e esquece do resto. Esquece que são pessoas.
que o importante não é a sequência exata, correta, perfeita. Não. O foco está nas pessoas. E Jesus não teve, nem pensou nem um segundo em parar o evento. Eles estavam andando. Pô, parou. Desliga aí o som. Desliga tudo, peraí. Preciso resolver uma questão aqui. Quem me tocou? Jesus parou o evento. E os discípulos? Jesus, não, vamos embora. Não, preste atenção. Vamos continuar. Outra coisa que Jesus fez. Olhou ao redor. Olha o que diz aí, ó. Virando-se, e no meio da multidão, ele virou. Olhou ao redor. Hoje as pessoas estão assim, ó. Igual, sabe, dos cavalos, coloca aquele negócio assim, ó. Coloca um negócio assim que tampa a visão, para ele ver só onde que ele vai andar. As pessoas estão assim. Muitas vezes é assim. Muitas vezes é no trabalho. Muitas vezes são vários focos. Menos ao seu redor. Menos nas pessoas que estão ao seu redor. Jesus não. Jesus parou aquele evento e olhou ao seu redor. E o que Jesus disse para ela? Filha. Por que Jesus chamou ela de filha? Primeiro, ela estava com medo e tremendo. O que vai acontecer? Por quê? Ela não poderia tocar em Jesus. Ela estava cometendo um erro cerimonial. Ela não poderia. Ela era considerada imunda. E ela, agora, eu fiz errado. E o que vai acontecer comigo? E tremendo, com medo. Jesus tinha sensibilidade. Jesus era Deus, irmãos, mas enquanto ele estava aqui na terra, ele não usou do seu poder para fazer a sua obra. Jesus tinha a sensibilidade de perceber a necessidade das pessoas, a necessidade daquela mulher. Jesus viu que ela estava com medo e tremendo, e foi sensível para chamá-la de filha. Você fez tudo certo. A tua fé te salvou. Vai-te em paz, fique em paz. Não vai te acontecer nada, pode parar de tremer. Nada vai te acontecer, pelo contrário, você fez certo. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Mateus 15. Vamos lá para Mateus 15. Vamos observar os métodos de Jesus, quem sabe a gente não aprende um pouquinho. Mateus 15, 28. Aqui conta a história da mulher cananeia. Só resumindo aqui para os irmãos, Jesus estava ali passando perto de Tiro e Sidom. De repente uma mulher cananeia veio atrás deles, né? Senhor, tem compaixão de mim, minha filha está endemoniada. E Jesus continuou caladinho. Fingiu que nem tinha visto. E ela, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia, minha filha está endemoniada. E foi andando. Eu não cuido de nada, foi andando. Jesus, tem compaixão de mim, minha filha, ajuda minha filha. Os discípulos cansaram daquela gritaria e falou assim, Jesus, manda ela voltar. Fala que não vai dar nada para ela não. Avisa ela, não aguenta mais essa gritaria na cabeça não. Ao contrário do que parecia, os discípulos não estavam prestando atenção nela, Jesus estava. Mesmo que não parecia que estava, Jesus estava prestando atenção. Então muitas vezes, irmãos, Jesus não te responde, mas Ele está prestando atenção. Por que Ele não responde? Só Ele sabe. Só você vai saber depois, você não sabe por quê. Mas Ele muitas vezes não te responde. Mas atenção, Jesus não te responde, às vezes, mas Ele está prestando atenção. E os discípulos?
Essa gritaria, ninguém aguenta essa gritaria não, Jesus. Manda ela voltar. Manda ela voltar. Manda ela silenciar. E Jesus, né? Fez o quê? Para os discípulos, Jesus estava ofendendo ela. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela veio e adorou. Senhor, socorre-me. A resposta de Jesus: não. Como que eu vou tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos? O que você faria se Jesus falasse assim com você? Não é bom tirar a comida dos filhos e dar para os cachorrinhos. Que isso. E aí ela continuou: Senhor, os cachorrinhos comem. O que cai da mesa, os cachorrinhos comem. Pode me dar. O que Jesus falou? Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Irmãos, Jesus desde antes, Jesus só foi para aquela região para encontrar-se com aquela mulher, desejado de todas as nações. Jesus foi lá para encontrar-se com ela, não foi por acaso. Ah, por acaso essa mulher me achou, não. Jesus foi lá porque ele sabia que ela precisava. Jesus ensinou os discípulos, agindo como eles gostariam que Jesus agisse, ignorando aquela mulher. Jesus ensinou uma grande lição. Jesus sabia da fé dela. E depois de realizar o milagre, Jesus disse, elogiou: mulher, grande é a tua fé. Agora, Mateus 8, 10, só voltar um pouquinho aí. Mateus 8, verso 10. É outra história do centurião. O centurião romano. Irmãos, romano e judeu é pior do que brasileiro e argentino. Era assim, é muito pior. Romano. Eram os que escravizavam eles, que destruía, que matava. E ali, era um romano. E o centurião apresentou-se, implorando: Senhor, meu criado, cura meu criado. Jesus falou: vou lá na sua casa. E ele disse: não, não precisa. Deu uma ordem e o meu rapaz será curado. E o que Jesus disse para ele? Olha o verso 10. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Nem mesmo em Israel. Irmãos, Jesus era observador. Ele sabia como era a fé do povo de Israel. E ele disse: olha, uma fé como essa não achei nem entre os judeus, nem entre os filhos de Israel eu encontrei uma fé como esta. Os métodos de Jesus, irmãos. E aqui, irmãos, eu gastei 10 minutos ou 15 para escolher essas passagens aqui. Tem muito mais, todas parecidas com essa, dos métodos de Jesus. E tem gente que acha que vai alcançar as pessoas sendo chato, irritante, enjoado, o tempo todo falando com as pessoas de forma chata e irmão, tem gente que não pode ver você fazendo nada, que já começa, mas fez, mas antigamente era melhor. Na minha época, isso aí não era assim não. Hoje em dia, tá tudo, quer dizer, e acha que está evangelizando. Ah, eu vou conquistar as pessoas para Jesus. Conquistar as pessoas com que método? O método da chatura, do enjoamento? Vê se Jesus fazia isso. Lucas 21 agora. Lucas 21, de 1 a 4. Olha só o que Jesus estava fazendo aqui, irmãos. Lucas 21, de 1 a 4. Lucas 21, de 1 a 4. Presta atenção.
O começo já fala. Estando Jesus a observar. Hoje tem um problema crônico. As pessoas não conseguem ouvir, elas querem falar. Não consegue ficar calado e observar. Escutar. Não tem paciência de ouvir história. Os idosos gostam de contar história e ninguém quer ouvir. Ah, não, lá vem essa história de novo. Eu já ouvi essa história 20 vezes, não tem paciência. Jesus estava a observar. Só isso, Jesus estava observando. Viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que a todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Irmão, Jesus, ele observava profundamente. Quem sabe você não aprende também a observar? Quem sabe eu não aprendo a observar? Com Jesus, olha o exemplo de Jesus, observar. E falar só na hora certa. Como maçãs de ouro em salva de prata, é a palavra dita a seu tempo. Jesus não saía falando da torta direito em qualquer situação. Ele falava quando era necessário, para aquela viúva era necessário. Tanto para ela, quanto para nós hoje. A história da viúva. Aquela mulher, ela pensou, ninguém vai ver o que eu estou fazendo. Ninguém sabe o que eu estou fazendo. Isso aqui é tudo que eu tenho, mas ninguém sabe. Mas Jesus sabia, porque Jesus a estava observando. Ah, ele fez isso porque era Jesus. Não. Jesus fez para dar exemplo. Nós também podemos ser observadores. Ter a capacidade de observar profundamente. Olha em João capítulo 20, verso 15. Olha Jesus, o que Jesus disse para Maria Madalena. Isso aqui Jesus já havia ressuscitado. Verso 14 diz assim, ó. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? Irmãos, as pessoas têm perdido a capacidade de observação, cada vez mais. Tem desaparecido a capacidade de observação das pessoas. Por quê? Por que isso tem desaparecido? Primeiro, estamos cansados por causa de muitos trabalhos. Estamos cansados por causa de muitos compromissos. Estamos com a mente embotada por causa da nossa alimentação. Estamos com os corpos fracos por falta de exercício. Nós temos muito compromisso, muita coisa. E o tempo que sobra a gente ainda gasta no celular. Então, às vezes uma pessoa está arrasada perto de você e você não vê. E você não tem a capacidade de observar. Você vai pregar para Jesus, pregar sobre Jesus, vendo a pessoa uma vez na vida e outra na morte? Não dá, não. Se você quiser saber quem eu sou, Tiago, se você quiser saber quem eu sou, você precisa ir lá no meu local de trabalho e perguntar: como é que é o Tiago aqui, no local de trabalho? Ele ajuda, ele auxilia. Não vão não, viu? Não vai lá não. Estou brincando. Eles sabem, eles ficam comigo 6 horas todo dia. 6 horas de convivência. Irmão, em casa,
Em casa, vamos supor que você acorda cedo, 6 horas da manhã. Com aquela correria doida, e toma café e faz culto às pressas, sai 7 horas. Conviveu em casa 1 hora. Vamos supor que você volta para almoçar. Volta para almoçar, que é correria doida, fazer o almoço e comer uns 20 minutos sentado na mesa, às vezes, porque às vezes um almoça numa hora, outro almoça noutra hora, não vê ninguém, liga a televisão para almoçar. Vamos supor 30 minutos de almoço. Chega de tarde, 6 da tarde, tem que ir para academia, vai para academia, tem que fazer programação, não sei o que, tem que fazer não sei o que, e chega 9 horas da noite em casa, vai conviver em casa mais 1, 2 horas. Quantas horas está dando aí? Umas 3 horas por dia, 3, 4 horas por dia. Eu que trabalho uma carga horária de 30 horas por semana, eu tenho mais convivência com os meus colegas de trabalho do que em casa. Se você quiser saber quem a pessoa é, vai lá no local de trabalho. Pergunta. Como é que é? É uma pessoa fácil de lidar? Porque aqui na igreja, às vezes, você consegue fingir pouco tempo. Pouco tempo. Rapidinho passa. Aí você segura ali quem você é mesmo. Quer saber quem eu sou? Vai perguntar lá em casa. Aí vai saber. Ele ajuda? Como é que é? Enjoado? Aí você vai saber quem eu sou. Se eu sou enjoado, se eu auxilio dentro de casa ou não. Convivência e observação. Jesus sabia observar e perguntava: você está chorando por quê? Às vezes, a pessoa está perto de você, triste, arrasada, mas você não consegue ver. Por quê? Eu disse os motivos. A mente está embotada, você está no celular, você está preocupado com outras coisas, você está preocupado em ganhar dinheiro. Foco. Onde está? A pergunta final de hoje é: onde está o seu foco? Tem gente que o foco delas é ganhar dinheiro. Não é pouca, não. Não é pouca gente, não, que o foco está em ganhar dinheiro. Não é. É muita gente que está nessa. O foco delas é simplesmente trabalhar. Outros têm focos em interesses pessoais. Crescimento, sei lá, na internet. Crescimento, aumento de, sei lá. Outros estão em foco, às vezes, nas redes sociais. Foco. E as pessoas estão sendo pisadas. Por quê? Porque o foco está invertido. O foco está invertido. O foco está trocado. Então, irmãos, da próxima vez que você estiver participando de algum evento, a próxima vez que você estiver preocupado lá com o seu trabalho, com o seu salário, com a dívida, com o que seja, desfoca disso. Eu tenho um pensamento comigo, que as pessoas que se endividam, elas gostam muito de dinheiro. Porque elas nem receberam, me desculpa, eu preciso falar. Elas nem receberam, mas já querem aquele recurso. Eu preciso falar. Me desculpe. E essas coisas tiram a sua visão de enxergar as pessoas. Você deixa de enxergar, você só enxerga aquilo. Eu tenho que resolver meu problema, meu horário de trabalho. E às vezes, irmãos, é até coisa da igreja, viu? Às vezes é coisa da igreja. Eu já falei várias vezes com alguns. Às vezes, a gente tem compromissos eclesiásticos e a família fica para trás. Não pode. Não pode. Conheço vários que se envolveram demais em compromisso eclesiástico, não é pregação do evangelho não, que é diferente. Compromisso eclesiástico. Que a família ficou para lá. E os filhos falam: esse aí, você está doido?
fazer o que ele faz? Nunca na vida. Nunca. Então, irmãos, a mensagem dessa manhã é essa. Onde está o seu foco? Onde está seu foco? Você consegue ver a necessidade das pessoas? Você consegue observar as pessoas? Observar, ver a necessidade delas? Ah, não consigo. Alguma coisa está errada, precisa mudar alguma coisa. Fique em pé e vamos orar. Querido Pai Celestial, nós recebemos, Senhor, algumas repreensões da Tua Palavra nessa manhã, coisas que estamos fazendo errado, Senhor, e que precisamos mudar. Nós nos humilhamos perante Ti nesse momento, pedindo perdão para esses pecados e pedindo que o Senhor nos ajude, Senhor, a copiar, observar os métodos que o Senhor Jesus praticava aqui na terra, que nós possamos começar a praticar com os nossos vizinhos, com nossos colegas de trabalho, com nossos amigos, com as pessoas que estão ao nosso redor, com os nossos irmãos da igreja. Porque esses métodos humanos não funcionam. Unicamente os métodos de Cristo vão trazer esse bom êxito que tanto queremos, que tanto esforçamos. Nos ajude, Senhor, a utilizar dos métodos que aprendemos na Bíblia, que aprendemos hoje, que aprendemos com Jesus. Nos ajude, Senhor, por favor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima reunião, se Deus nos permitir.